Eu sei que todo líder deseja ser destacado, reconhecido, promovido e muito mais do que isso. Será que você conhece o segredo dos grandes líderes de sucesso? Eu tenho certeza que quando eu revelar para você esses 4 segredos, apenas 4 segredos, você vai começar a refletir no seu dia a dia como você vai fazer para colocar em prática aquilo que vai trazer um resultado real. Mas não se engane, não é mágica, é compromisso, é dedicação diária, é aquilo que você faz todos os dias, que faz com que as pessoas e você mesmo vivam intensamente a causa, o porquê, o significado do seu trabalho. Eu sou a Tatiane Barbieri, eu sou mentora de líderes e eu ensino líderes a criarem um time autorresponsável que executa o seu trabalho sem que você tenha que ficar cobrando o que foi combinado. E hoje eu vou revelar para você os 4 segredos por trás de um bom líder. Então, o primeiro segredo é: a cultura da empresa é um reflexo da liderança. Você já parou para pensar nisso? A cultura diz muito sobre a liderança, sobre os seus líderes. Na verdade, a gente costuma dizer que a empresa tem a energia do dono e um líder, ele é um representante desse dono, quando por vezes ele mesmo não é o empresário, o empreendedor. Então, como é que você vai olhar para essa cultura? A primeira coisa que você precisa ter em mente é saber o que é uma cultura, porque muitos líderes acabam assumindo cargos de liderança, por competências técnicas. Então eles são excelentes colaboradores que desempenham as suas funções, têm entrega cumprida, têm resultados, mas não têm a competência da liderança. E muitas vezes não tem esse know-how do conhecimento, do significado de uma visão, de uma causa e inclusive da cultura. Então, o que é uma cultura? Cultura, a gente pode olhar aí, por exemplo, os estados do Brasil, A gente tem uma cultura muito diversificada e muito rica. Se nós olharmos, por exemplo, para a região sul do país, quando nós vimos os gaúchos, por exemplo, com as suas tradições, com as suas vestimentas, com o churrasco, com o chimarrão, Isso é da cultura deles. Então, o que é cultura? Cultura nada mais é do que hábitos que são consentidos numa sociedade, num grupo, numa equipe, numa empresa, num time, onde todos consentem e replicam. Assim também é na Bahia. Olha só como é a cultura da Bahia, O que eles valorizam, Eles valorizam o carnaval, eles valorizam as festas, eles valorizam também toda a tradição que vem junto com a baiana, enfim. Então tem essa questão. Então quando, por exemplo, você é de uma cultura e você vai para um outro lugar que tem uma cultura diferente, te gera às vezes estranheza. E ali você começa então a perceber movimentos que vão causar um contraste e você vai se sentir talvez um peixe fora d'água. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão e esse exemplo para você? É para que você consiga entender que a cultura da empresa também precisa ser construída. Diferente das cidades, dos estados, dos países, das regiões, são culturas que vão sendo passadas de geração em geração. São as tradições, elas são passadas de forma involuntária. E é assim que os grupos se identificam e eles se atraem por afinidade, porque têm os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, os mesmos valores, e então eles se unem por um propósito.
Isso acontece de uma forma muito natural do ser humano. E a liderança trata de seres humanos. E a empresa dela, que ela está inserida e que ela lidera, ela não deixa de ser uma comunidade. E ali tradições, hábitos serão implantados. Então, quando você percebe essa possibilidade, só que a empresa ela não surge do nada. Ela surge porque ela tem uma missão. Ela tem uma missão pela qual ela existe, que normalmente todas as empresas elas têm o propósito primordial de ter lucro, visto que todas as empresas começam, né, de forma familiar para buscar o seu sustento. Então, normalmente as empresas têm ali os seus donos, proprietários, de uma forma muito sem profissionalismo, eu diria. Por quê? Porque ele está ali para empreender, ele vai empreendendo, fazendo essa empresa ter lucro e ela muitas vezes vai crescendo de forma desorganizada. Então, esta empresa acaba trazendo a cultura da sua família, que está impregnado ali nos seus valores, nos seus hábitos, né, de familiar. E aí, quando essa pessoa começa a construir a sua empresa, ela também traz consigo os seus valores pessoais. E ali vão se moldando. E ele vai contratando pessoas para conseguir produzir, trabalhar, executar o trabalho para vender mais. E aí, logo, essa empresa cresce, precisa de líderes. E esses líderes vêm, muitas vezes, e estão desconectados da cultura dessa empresa. Assim como os gaúchos quando vão lá na Bahia e se sentem desconectados. Então, como é que você, sendo gaúcho, por exemplo, inspira um baiano? Como é que vocês terão afinidade? Como é que vocês vão compartilhar de objetivos comuns se vocês têm culturas extremamente diferentes? A gente vê isso até no casamento, quando duas pessoas se encontram, né, vindo de famílias diferentes, já se tem ali muitos conflitos naturalmente gerados por conta de não entender o jeito do outro, por achar muitas vezes que está errado. Então, como é que você estabelece uma liderança, um time onde consiga ter uma cultura única para tantas pessoas diferentes que formam o seu time? Então esse é um desafio. Por isso que nós falamos que o primeiro segredo é entender que a cultura da empresa é um reflexo da liderança. Então você precisa olhar para si nesse primeiro momento para entender, né, quais são os seus hábitos, os seus valores, o que fez com que você se integrasse nessa empresa, o que essa empresa, esse time, essa oportunidade de trabalho significa para você enquanto líder, porque não existe outra forma de desempenhar um excelente papel na liderança se você não se entende e não entende as razões pelas quais você está inserido nessa cultura. O quanto você está disposto a se alinhar ou alinhar a sua cultura junto com a cultura existente na empresa, pegando aí a energia do dono e consolidando para que todos dentro do time consigam agir e pensar de forma similar, entendendo, compartilhando valores, porque são os valores que vão determinar as nossas tomadas de decisões. E todas as vezes que nós tomamos decisões, nós estamos construindo um caminho. Se eu tomo uma decisão para vir para este caminho e a outra pessoa, por valores diferentes do meu, toma
diante dessa mesma decisão, escolhe um outro caminho, nós estamos falando de valores muitas vezes diferentes. É impossível construir um caminho, né, único se você tem valores diferentes, porque estes valores vão determinar o caminho que será construído. Por isso que normalmente a gente observa os valores que esses colaboradores têm, principalmente a liderança. Se você não entende muitas vezes quais são os valores e está numa empresa que tem uma identidade organizacional com valores diferentes dos seus, é impossível que você consiga caminhar o caminho da visão que essa empresa te oferece. E este é um grande desafio do líder, é trazer para o seu time esta cultura alinhada com os valores da empresa. E assim, como é que você faz? É uma arte, né? Nós temos aí um grande exemplo que é a Disney. Todo mundo fala da cultura Disney, de encantar o cliente. E por que a maioria das empresas não conseguem atingir esse nível de patamar de excelência, de time, de compromisso e comprometimento encantador que a Disney tem? Você sabe me responder? Vou te dar um segundinho para pensar. Se você quiser compartilhar, já escreve aqui nos comentários para que a gente possa em algum momento debater, e tudo que estiver sendo colocado aqui, né, eu vou olhar, vou ler com carinho, e podem ser temas de próximos conteúdos, porque você já sabe que o meu objetivo aqui é agregar valor aí para a sua carreira. Então, o que acontece, né, no primeiro segredo aí, que é a cultura da empresa ser reflexo da liderança? Então, é preciso que essa cultura se enraize na empresa, e as empresas são feitas de pessoas. Então, como é que eu vou enraizar essa cultura, esses valores, essa visão, essa missão da empresa em cada colaborador? Então, é necessário tempo e comprometimento. E o que acontece normalmente é que os líderes estão sempre focados em produzir resultados, muitas vezes a qualquer custo, e não tiram um tempo para investir na implantação profunda da cultura dentro da empresa. E aí o que acontece? Normalmente ele acaba tendo que investir muito tempo para corrigir, para chamar atenção, para cobrar aquilo que é demandado, para que possa então entregar o trabalho que ele tanto deseja. É muito sacrificante para o líder, sabe, nadar contra a maré, porque é isso que acaba acontecendo. Porque você às vezes não tem tempo para implementar, para relembrar o seu liderado, a sua equipe, o seu time, da importância do que eles estão fazendo, dos valores da empresa, dos valores, né, e da importância de cada um e do processo real de viver a missão dessa empresa. Isso requer paciência e disposição. Se a empresa ela preza por transparência e você tem um colaborador ali que não conhece este valor na empresa, e para ele tá tudo bem receber um extra, receber um por fora, ele não está congruente com os valores da empresa. Então, ele acaba, infelizmente, não refletindo o que a empresa quer passar como mensagem, não está construindo o caminho que faz com que esta empresa seja inspiradora. Até mesmo dentro da liderança, o líder ele é o primeiro a ditar a cultura, porque o líder ele inspira.
Então a melhor forma de você realmente ter uma equipe engajada é fazendo o líder ser exemplo. Você, enquanto líder, é uma vitrine. E não adianta, por exemplo, você cobrar das pessoas do seu time coisas que você não faz. Porque você já sabe que o discurso convence, mas é o exemplo que arrasta. E a incongruência faz com que as pessoas não cumpram aquilo que está sendo dito. Eu costumo dizer que é como em casa mesmo, né? Os pais querem que os filhos façam aquilo que eles falam. E eles não conseguem entender, muitas vezes eles até punem os seus filhos porque não estão obedecendo. Mas o que eles não entendem é que as crianças, né, os filhos, eles fazem aquilo que os pais fazem e não aquilo que os pais falam. E no ambiente da liderança não é diferente. Por isso que o exemplo arrasta. E o primeiro convite é para você olhar para você, né? Porque nós estamos tão acostumados com o nosso modus operandi de trabalhar, de agir, que nós muitas vezes passamos desapercebidos pela incongruência daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Principalmente quando eu cobro o outro, faço acordos com o outro e eu, sem perceber, no meu automático, acabo fazendo diferente daquilo que eu estou cobrando, daquilo que eu estou alinhando. Impressionantemente, isso é muito comum. E é engraçado porque, normalmente, os líderes eles chegam para mim sem entender o que está acontecendo. Porque a gente entende que há uma intenção positiva na fala. Só que falar é bem diferente de agir. E há uma intenção muito positiva quando se fala, porque é uma verdade que a pessoa deseja. Quando ela está conectada com aquilo, né, falando sobre aquilo, vivendo aquilo na sua mente, muitas vezes na sua emoção. Só que no dia a dia, quando você está no seu automático, você se desliga daquilo e acaba fazendo diferente. E aí o seu liderado olha para você e ele pensa, nossa, não faz sentido. O que acontece com o liderado quando ele vê o seu líder sendo incongruente? Será que quando esse líder falar com ele novamente, ele vai ter o mesmo crédito? Ele vai dar o mesmo ouvido? Ele vai se comprometer de forma... ele vai se comprometer com aquilo que a liderança está alinhando com ele? Reflita sobre isso. Eu quero te convidar para realmente fazer uma análise e vai anotando ali. E se nesse momento você não se lembrar de nada, tá tudo bem. Agora, quando você estiver lá no seu dia a dia, esteja atento para isso, saia do seu automático para você entender o quão exemplar você está sendo. Faça seus ajustes e tá tudo bem se nesse momento você não está entregando a congruência que você gostaria. Não há problema nenhum em errar. O problema é continuar nas escuras sem perceber as razões do porquê a sua liderança muitas vezes não é a melhor como você gostaria. Embora você muitas vezes tenha se esforçado para isso. Agora, quando você percebe, você pode fazer os ajustes. E isso que é o incrível. Então, o processo de liderança, para você se tornar um excelente líder, ela é uma construção, é um processo. Então, tenha paciência também com você. E vai implementando essas mudanças para que a cultura real da empresa possa agora, então, fazer mais sentido não só para você, para o dono da empresa e para
todos os membros que compõem o time e a empresa. É importante você investir então esse tempo, porque o não ter tempo é algo já tão aceitável e que por vezes até sugere que nós estejamos sendo extremamente produtivos. Então, não tenho tempo significa que eu estou trabalhando muito e parece ser aceitável. Só que por trás disso, dessa crença inconsciente, se esconde a verdadeira realidade, que você não tem tempo para dedicar, porque você não vê valor em construir esse relacionamento que vai gerar confiança, que você vai poder entender melhor o seu liderado, fazendo ajustes inclusive de comportamento, entendendo o que é importante para ele e tantas outras coisas que podem ser construídas nesse tempo que você normalmente pensa que é um desperdício. Mas se você colocar isso na sua rotina para estar ali poucos minutos por dia se dedicando a isso, no final das contas você vai ter tempo livre, você vai ter sobra. Sabe por quê? Porque quem não tem tempo de fazer a cultura da empresa se desenvolver, vai ter que ter tempo para depois ficar apagando os incêndios, consertando os estragos decorrentes desta falta de tempo. E aí você vai parar para refletir e vai ver que o tempo ele precisa ser melhor administrado. Que sim, você tem tempo. Agora, o que você tem priorizado? Será que você tem consciência real do quanto a cultura da sua empresa, do seu time, reflete a sua liderança? Minutos de silêncio. Cli, cli, cli. Certo? Então, perfeito. Essa é, na verdade, o segredo número 1. Agora nós vamos falar do segredo número 2. Mas para finalizar, nesse tempo eu só quero dizer para você que você é responsável para criar esta cultura, enraizar. E o enraizar significa regar, significa cultivar. E eu quero até trazer mais um exemplo para você de como isso se torna enraizado nas pessoas. A diferença quando uma pessoa vai fazer o inglês, por exemplo, regular, que ela tem 2 aulas por semana de 1 hora, e faz diferença de uma escola que tem inglês todos os dias. A gente costuma falar aí que é bilíngue, né? E por que tem diferença? Qual é o resultado dessas duas metodologias? A regular, que tem 2 aulas por semana, gera um conhecimento de inglês na pessoa? Sim ou não? Sim. Só que está enraizado, ele consegue fluir de uma forma automática o inglês da mesma forma que o outro método, falando todos os dias, nem que seja 30 minutos por dia. Não é à toa que se tem esses aplicativos que são rápidos, né? Como Duolingo, Calíngua. Quanto tempo você precisa se dedicar por dia para conseguir aumentar o seu nível de inglês? 10 minutos. E nós queremos um tempo suficiente, maravilhoso, para eu conseguir fazer o que precisa ser feito. Outro exemplo comum é você ir para a academia. Todo mundo fala que não adianta você ir lá um dia se acabar na academia e depois não ir mais. É uma construção e a cultura ela precisa dessa construção. Faz sentido isso para você? Então, eu te convido para pensar sobre isso.
Percebe que se você investir 20 minutos do seu tempo, ainda que a sua equipe seja muito grande, distribua esses 20 minutos, que seja ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, dentro do tempo suficiente, que não vai comprometer a sua produtividade. E você também pode encontrar métodos que façam com que você consiga entregar o seu resultado de uma forma mais rápida. Porque, na verdade, se você observar os seus processos de trabalho, você vai conseguir entender que existem, sim, formas de fazer aquilo que você já faz de uma forma mais eficiente, mais eficaz, com menos tempo e maior qualidade. Parece contraintuitivo, mas o nosso cérebro acredita naquilo que nós falamos para ele. Por exemplo, se você vai desempenhar uma atividade e você não coloca prazo, o seu cérebro não vai terminar dentro de um tempo, porque você não determinou esse prazo. Então, quando você coloca prazo, você consegue então fazer com que o seu cérebro trabalhe dentro desse período. E assim você pode já fazer a sua autoliderança para melhorar o tempo dedicado aos seus processos, para criar um tempo para investir na implantação da cultura da empresa, para que você logo em seguida consiga ter um time autorresponsável que executa o seu trabalho sem que você tenha que ficar cobrando o que foi combinado. Percebe? Então esse é o primeiro segredo. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de lembrar você o quanto é importante fazer sentido para o seu colaborador a cultura dessa empresa. Porque não tem como você se comprometer com algo que não faz sentido para você. E muitas vezes nós, enquanto líderes, queremos extrair leite de pedra. Nós queremos dar murro em ponta de faca, principalmente quando essa cultura ela faz sentido para mim, eu me conecto com ela e aí eu desejo que todos tenham a mesma percepção, o mesmo significado, o mesmo porquê que eu tenho. Por isso é tão importante você investir esse tempo. Quando você escuta, ouve de verdade o seu liderado, você vai começar a entender o que é importante para ele, o que move ele, e não se detenha apenas nas questões profissionais. Procure saber sobre a história desse liderado, sobre os desafios que ele vivenciou, o que ele gosta, perceba as expressões dele na conversa. Quando os olhos dele brilharem, você vai conseguir entender o que é importante para ele. E assim você vai conseguir trabalhar com ele de uma forma em que ele queira entregar aquilo que está sendo solicitado. Você vai conseguir extrair dele o seu melhor. E um grande líder, ele extrai de pessoas comuns tarefas, resultados extraordinários. Porque ele sabe como motivar. E o que acontece é que muitas vezes nós analisamos o outro, comparamos o outro com aquilo que nós sabemos fazer, com aquilo que é muito fácil, muito óbvio para mim. Então, quando eu não tenho esse relacionamento mais íntimo com a minha equipe, com o meu time, eu suponho que aquilo que é muito fácil para mim, tão óbvio para mim, é também para o meu liderado. E aí eu começo inconscientemente também julgá-lo porque ele não dá conta de fazer, mas aquilo é muito óbvio, como que não consegue? Muitas vezes ele tem o perfil oposto ao seu e você está querendo que ele entregue algo que você muitas vezes não conseguiria entregar se fosse uma tarefa que fosse fácil para ele e difícil para você. Mas nessa hora nós não lembramos disso, porque nós estamos focados no resultado.
Então perceba o quanto precisamos dedicar esse tempo. O meu convite é para que você comece a estar atento para si mesmo, porque se a cultura de uma empresa é reflexo da liderança, eu preciso primeiro de tudo olhar para mim, entender quem eu sou, o que é importante para mim, os meus valores, as minhas crenças, o que me conecta com essa empresa, se os meus valores são compartilhados com essa empresa, se a visão que essa empresa tem traz para mim também um estímulo, se eu me vejo cumprindo a missão pela qual essa empresa existe e depois me autoliderando, porque eu também sou uma pessoa imperfeita, vulnerável, cheia de falhas. Não é porque eu sou o líder que eu, preciso estar perfeito. E inclusive essa questão da vulnerabilidade aproxima o seu time de você. Eles também se permitem errar e corrigir os seus erros, porque uma coisa que se tem dentro da empresa que atrapalha muito na cultura e que é uma cultura velada é que a gente não pode errar. Só que quando nós não podemos errar, nós também muitas vezes nos paralisamos, não entregamos o melhor, não inovamos, não ousamos. E essa cultura, ela precisa ser muito bem alinhada. Quando você quer proatividade, quando você quer que os seus liderados entreguem para você, as soluções, as respostas que te tragam mesmo inovação, você precisa dar essa autonomia e ter como cultura da empresa este comportamento alinhado. Por quê? Porque, ok, você pode errar, mas não fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero dizer para você, então, que ok, você pode errar. Tá tudo bem se você errar, mas não é por isso que te dá o direito de sair fazendo as coisas de qualquer jeito, sem antes analisar as estratégias que poderiam ter o melhor resultado. Porque da mesma forma, dentro de uma cultura, existem hábitos, por exemplo, de execução. As pessoas são muito executoras, Dificilmente, principalmente no Brasil, as empresas têm o hábito de se reunirem para planejar. Então elas vão fazendo no dia a dia e isso sim acaba que os erros trazem tamanhos desconfortos, frustrações, impedimentos, que aí você acaba criando uma aversão ao erro. Então eu preciso entender que eu posso estabelecer uma cultura de errar e tá tudo bem, desde que eu consiga planejar antes, minimizar os riscos e aí sim estabelecer essa cultura. Percebe a importância desse alinhamento? De ter isso claro também com os liderados para formar um time autorresponsável? Então eu estou te dando autonomia, mas essa autonomia ela vem calçada de pontuações, considerações que vão te nortear a viver a real cultura que a empresa está construindo. E isto é uma construção. Em todo tempo isso vai sendo alinhado, definido, redesenhado. Por quê? Porque há uma flexibilidade na construção de uma cultura cada vez melhor, que atenda às expectativas não só dos clientes externos e do dono que visa o lucro, mas quando esse lucro ele é traçado como um objetivo, mas não isoladamente, mas colocando esse lucro como um grande prêmio de um trabalho realizado com tamanho profissionalismo,
e comprometimento e dedicação, isso faz com que todo time queira estar vestindo a camisa e no final das contas desejando acordar no dia seguinte para viver esta cultura. E o mais impactante disso é que essa cultura da empresa vai chegar lá na casa do seu liderado, assim como a cultura da casa do dono chega na empresa. E se ele não cuidar e alinhar isso com a liderança, e se no caso o dono for o líder, né, normalmente é assim no começo, o que acontece? A cultura da empresa dele terá ainda mais a cultura dos colaboradores. E aí, quando não se alinha a cultura, não se desenha, não se deixa claro, não se tem um código de conduta, vai acontecer que muitos conflitos existirão. Não que conflitos não sejam bons, eu amo conflito, porque há divergência e divergência gera expansão. Agora eles precisam ser saudáveis, respeitosos e que tragam crescimento e evolução. Faz sentido isso para você? Quero muito que você escreva todos os seus insights aqui para mim nos comentários, porque eu vou ler cada um deles para que nós possamos trazer mais temas que vão ajudar você a crescer mais e mais na sua jornada de liderança. Então, lembrando sempre que a construção de um time autorresponsável que entrega o seu trabalho sem que você tenha que ficar cobrando é resultado da implementação de uma cultura clara que é diariamente fortalecida no tempo suficiente para que todos estejam realmente conectados para viver a missão e construir a visão dessa empresa. E isso não está desconectado com os valores individuais de cada colaborador, assim também como os talentos de cada um, o potencial de cada um. Esse é um tema para um próximo conteúdo. Então, compartilhe com pessoas que você sabe que será impactada, que vai receber esse conteúdo e já vai colocar ali na sua rotina. Compartilhe, inclusive, com os outros líderes da sua empresa. É importante que vocês estejam alinhados e se ajudem mutuamente, porque muitas vezes nem sempre nós temos as respostas. E se eu tenho no meu convívio outros líderes, nós trocamos e co-criamos soluções que muitas vezes você jamais teria se não estivesse compartilhando as suas experiências, os seus desafios. Da mesma forma, isso acontece não só com o compartilhamento entre os líderes, mas também com o seu próprio time. Porque com certeza os membros do seu time vão ter muitas soluções que talvez nem sequer passaria pela sua cabeça. E é por isso que um time é um time. Eu até gosto de usar muito mais time do que equipe. Você sabe a diferença? Mas eu não vou falar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E por falar em vídeo grande, eu acabei de decidir que eu não vou entregar para vocês os 4 segredos tudo de uma vez. Não porque eu não queira, mas para facilitar a sua didática, para não ficar extenso demais e você acabar se esquecendo. Então, coloque já em prática agora o segredo número 1, que no próximo vídeo já temos o assunto, né? Eu falei desse, mas eu vou continuar falando dos segredos. Esta é uma parte do que você precisa entender para criar um time autorresponsável que executa o seu trabalho sem que você tenha que ficar cobrando aquilo que foi combinado.
Te vejo no próximo vídeo.